Rádio Manaim anunciando o Evangelho Eterno, 6h31, 6h31, horário de Brasília, desta quinta-feira, aliás, quinta-feira mesmo, né? Dia 18 de abril. Um abraço a você, nosso querido irmão, nossa querida irmã que está aqui no Brasil, também os irmãos que estão no exterior. Eu tenho aqui alguns pedidos de oração, gostaria que os irmãos anotassem, ouvissem, e para que a gente pudesse estar orando por esses irmãos. Pelo Gustavo, ele é autista, ele está internado com pneumonia, e a sua mãe, a irmã Ana Cristina, ali de Marechal Floriano, pede aos irmãos que estejam orando pelo Gustavo, tá bom? O Gustavo é autista e está internado, e a gente sabe, né, pneumonia hoje em dia, né, não é brincadeira não. E naquela região ali de Marechal, Domingos Martins, né, o tempo oscila, muda toda hora. Tá quente, daqui a pouco tá frio, tá calor, aí frio de novo, enfim. Vamos orar pelo Gustavo, tá bom? Dá uma bênção ao nosso querido irmão. Também orar pela Catielen, ela é cunhada do pastor Abel Monteiro. A Catielen sofreu um acidente de moto, né? Ela, na moto, na mão dela, o cidadão veio e atingiu, né, a irmã, e ele estava sob efeito de álcool, enfim. E ela passou por cirurgia, está no hospital já quase um mês. Ontem fez uma cirurgia para retirar um dedo do pé. Olha, é difícil, né? Vai ter que fazer uma reconstrução da perna. Vamos orar pela Catielen, ela está lá ouvindo a gente, ela está lá no Hospital São Lucas, aqui em Vitória. Orar pela nossa irmã Catielen, pela recuperação. Só deu uma bênção na vida da nossa irmã. E também orar pela irmã Idete, que passou por uma cirurgia ontem. Deu tudo certo, graças a Deus. Agora é recuperação, né, irmã Idete? Ela é da Igreja de São Maranata, aqui do Ibis 3. Orar pela irmã Idete. Também orarmos pelo nosso querido pastor Walter Babo, lá do Rio de Janeiro. O Senhor continuar dando a bênção, está fazendo tratamento. O Senhor continuar dando a bênção a ele. Também o pastor pastor Hernandes, nosso querido tio Hernandes do presbitério, também enfrentando uma batalha aí do diabetes, que não é fácil, né? Pastor Manuel Bento, que ontem também teve que ficar internado por alguns exames, chegou de viagem, e o pastor Manuel Bento teve que foi no hospital fazer um check-up, e o médico achou melhor ele ficar internado por alguns exames. Então vamos orar ao Senhor pela vida do pastor Manuel, né, que não seja nada, seja apenas uma suspeita, e que o Senhor possa operar uma bênção na vida do nosso querido pastor. Bom, 6h34. Deixa eu pedir o nosso irmão Josias Nunes para colocar na tela, por favor, o texto dessa manhã, onde o pastor Daniel Monteiro trouxe em Mateus, Evangelho segundo Mateus, capítulo 13, versos 55 e 58, que diz, está aí na sua tela: não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria? E seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Verso 58. E não fez ali muitas maravilhas. Mas ele fez maravilhas, mas não fez muitas. Poderia ter feito mais, por causa da incredulidade dele, falta de fé, né? E o pastor colocou muito bem na mensagem aqui o perigo dessa rotina, né? O perigo de você criar uma rotina. E quando você criar uma rotina profissional, uma rotina diária, sua vida já é ruim. Agora imagine espiritualmente falando. E um detalhe, pastor Daniel, nesse texto que me chamou a atenção, é que eles citam aqui, no verso 55, não é este o filho do carpinteiro? A profissão de carpinteiro ou carpintaria, na época, não era bem conceituada. Na verdade, quando ele cita isso aqui, quem falou isso aqui, traduzindo hoje, lá no Rio de Janeiro, de onde o senhor veio, de onde eu vim também, é um deboche. Essa é a palavra. Tá desdenhando, exatamente, é um deboche. Esse não é o filho do carpinteiro? Não era uma profissão muito bem conceituada na época. E ele fala assim, a mãe dele não se chama Maria? Em hebraico, todos sabemos, quando você fala isso, não, esse não é filho de fulano de tal, e citava o nome da mãe, ou a mãe, igual aqui no caso, também era um deboche. Também era para diminuir a pessoa. Então, nós vemos aqui, só nessas duas frases aqui, versículos, como
aquele povo, como é que eles estavam longe do Senhor, ou seja, a fé deles, né? Eles eram incrédulos. E o Jesus tem uma palavra que a gente vai falar daqui a pouco, de impenitência. A impenitência deles, eu uso essa frase num outro evangelho. O que é impenitência? É a ausência de arrependimento. Então, o Senhor fala, olha, por isso que o Senhor não fez muitos milagres. Eu anotei aqui alguns milagres que o Senhor fez. Alguns. A Bíblia cita que não foram muitos, mas eu coloquei alguns aqui. Ó, ali em Cafarnaum, ele curou a muitos. Ele curou o servo de um centurião. Ele curou a sogra de Pedro. Ele curou o paralítico baixado pelo telhado. Ele curou o homem da mão mirrada. Ele curou e expulsou maus espíritos de pessoas, no plural. Ele curou a filha de Jairo. Ali Pedro pescou um peixe que tinha uma moeda dentro. Quando você vai lá e pega uma moeda, paga por mim. Eu citei só esses aqui, mas são vários. Mas ele poderia ter feito muito mais. Mas a incredulidade, a rotina, a falta de fé impede, limita o Senhor de operar milagres na vida da pessoa. Paz, senhor pastor Daniel Monteiro. Pai do Senhor, é bem interessante isso quando você fala da incredulidade, né? A impenitência. Porque quando você tem só dogmas, né? Você gera esse tipo de comparação, né? Mas não é só uma igreja, só homens assim. Eu conheço, né, o pastor Marcelo, eu conheço o Kleber, eu conheço o pastor Daniel, mas não tem nada demais, né? Eu conheço a igreja, né? A igreja só de casinhas, né? Quando você vê aqui, quando vê Jesus, né? Vamos dizer, falar assim, só com aquilo que é visual, né? Eles estavam colocando ali o que era visual, né? O que você falou, é o filho do carpinteiro, né? A sua mãe Maria, seus irmãos estão aqui, suas irmãs também, né? Não é um de nós, né? O que ele tem de diferente de mim, né? Assim, uma religião eu também posso fazer, né? Então, tanto faz, né? Religião qualquer um pode fazer. Mas quando você tem uma experiência com o poder de Deus, isso é diferente. Aí que vem a questão do arrependimento, né? Isso. Bartimeu, quando a gente citou, né, ele não queria saber né, quem era Jesus, quem era o pai, se era filho, se ele era pai, era carpinteiro, se a mãe, se o nome da mãe. Nada disso. Não queria saber, ele sabia uma coisa: esse que está aqui é aquele que haveria de vir. Ele é o filho de Davi. Aleluia. Né? Ele que pode olhar a minha miséria, né? Colocar o coração na minha miséria. Misericórdia, Senhor, tem misericórdia de mim, né? E o Senhor foi lá, né? Que queres que eu te faça, né? Se a gente continuar lendo, né? Verdade. Né? Que queres que eu te faça? Ele quis ouvir Jesus, né? Senhor, que eu veja, ver, né? Então era tão simples, né? Parece simples, né? Era só ir a Jesus, né? E até hoje, né? Os nossos cultos, né? Colocando a nossa igreja, né? Aqui em questão, em foco, né? Os nossos cultos, ele tem um padrão, né? Clamor, louvor e mensagem. Mas não significa que nós sejamos padronizados nisso. Porque o Espírito Santo, ele vai atuar no clamor, no louvor e na mensagem. Né? Quando o culto é vivo para nós, né? Quando a gente vai para a igreja, o clamor é um momento de dedicação ao Senhor. Né? Isso eu costumo falar com os diáconos. Às vezes era costume os diáconos chegarem, irmãos, a paz do Senhor, vamos clamar pelo sangue de Jesus, Senhor, nós clamamos, e aquele negócio, né, como se fosse uma sequência. Não, o culto, ele não é uma sequência. O culto é uma operação do Espírito Santo. Então, entrou no púlpito, é o clamor, né? Clamor do coração, arrependimento, né? Perdão de pecado. O louvor é adoração ao Senhor, ao Rei do Universo. Você está adorando o Deus Criador, o Deus que fez todas as coisas, que mandou o seu Filho para morrer por você. Você está adorando Ele. Depois você vai ouvir a sua palavra. Então, quando você entende isso, que até o culto, né, é profético, é uma parte da eternidade que está ali, né, você está vivendo a eternidade, né, isso muda muito, né? Você sai de um culto transformado. Perfeitamente. Excelente abordagem. E tem um detalhe também, pastor. Cafarnaum, em hebraico, quer dizer aldeia de Naum, né? E também, Naum quer dizer compassivo. Então, traduzindo ao pé da letra, Cafarnaum quer dizer vila de compaixão.
Olha só, é uma vila de compaixão. Jesus não nasceu em Cafarnaum, mas ele optou, ele escolheu morar ali por 3 anos, porque era profético. Se nós olharmos ali Isaías 9, versículo 1 e 2, Mateus 4, 14 e 16, você vai ver que era profético. Ele não foi ali porque ele achou, eu moro aqui perto daqui, tem um mar. Não, ele era profético. Ele escolheu. Como foi profético, ele deixar o esplendor da sua glória e vir morar aqui na terra por 3 anos. 30 anos, mas o ministério dele 3 anos e meio. Profético também. Agora, por exemplo, os primeiros discípulos do Senhor, eu notei aqui, Pedro, André, Tiago, João, Mateus, todos eram dali. Ou seja, o Senhor, ele quis habitar ali. Como ele quis vir habitar aqui nesse mundo por nós, para nos salvar. Só que, a exemplo das pessoas de Cafarnaum, muitos também hoje em dia, ele não tem atentado para isso. Ou seja, o Senhor, eles presenciaram grandes milagres, escutaram diretamente dos lábios do Senhor as boas novas de salvação, mas a maioria permaneceu frio, não dando crédito à pregação do Senhor. É isso mesmo. Esse é o perigo. Isso mesmo. Esse é o perigo. Quem vê Jesus apenas como uma religião... Esse é o perigo. Eu conheço a religião, tal, conheço tal, os dogmas. Jesus não é uma religião. Jesus não morreu para fundar uma religião. Ele morreu para salvar o homem. Para salvar o homem da morte eterna. Para trazer vida. Perfeito. Chama aqui o pastor Luiz Zanoni. Pastor Luiz Zanoni, essa semana eu tive que ligar pro irmão falando, não é Danone, é Zanoni. Luiz Zanoni, pastor, o que a gente pode aprender com Bartimeu? O pastor Daniel citou aqui que Bartimeu citou o profético. Ele não olhou ali Jesus como, né, um carpinteiro, filho de quem? Não. Jesus fez de Davi, ele foi no profético. O que nós aprendemos com Bartimeu? Bom, ele clamou fervorosamente. Ele clamou. Nós também temos o clamor, mas ele clamou fervorosamente. Ele não desistiu de buscar a Deus, mesmo quando as pessoas estavam ali ao redor de Jesus tentaram impedi-lo, para que ele se calasse. Muito pelo contrário, ele clamou mais alto ainda. Isso me faz lembrar quando nós clamamos, vamos à obra, vamos à igreja, vamos aos seminários, vamos à EBD, mas precisa tudo isso? Mas olha, não é só entrar, fechar a porta do quarto que ele vai estar ouvindo? Precisa de tudo isso? Mas ele não deu ouvido a isso. Ele clamou fervorosamente. Ele tinha uma fé inabalável. Em nenhum momento ele duvidou do Senhor, quando falou assim: o que queres que eu te faça? Aí ele poderia pensar: não é possível, será? Não, muito pelo contrário, ele tinha uma fé inabalável. Senhor, eu quero ver. Ele sabia o que queria e sabia que Jesus podia realizar. Era poderoso. Ele se tornou uma prova viva de transformação que o Senhor... Nós estamos comentando de Bartimeu aqui em 2024. Olha só o testemunho. Então, a gente está vendo tudo isso. E ali, com Bartimeu, era a última vez que o Senhor passava por Jericó. Era a última oportunidade para Bartimeu, para Zaqueu. Dali ele estava indo para o Getsemane, ali para onde as Oliveiras, Getsemane, a concluir o projeto de salvação da vida do homem. Então era a última oportunidade, ele não perdeu essa oportunidade. Como o Senhor também, talvez hoje seja o último dia, o arrebatamento da igreja, talvez seja no calendário do Senhor, né? Hoje seja o último dia na vida dessa pessoa que está nos ouvindo, não sabemos. Por isso que temos que clamar ao Senhor, aprender com Bartimeu, aprender com tantos servos de Deus, com a palavra deles. Não podemos fazer da nossa vida cristã espiritual uma rotina, mas como o pastor Daniel falou, uma oportunidade de clamar ao Senhor, de estar aos pés dele, de adorar o Senhor, de cada ato do culto, de nos aproximarmos mais do Senhor. Paz, senhor pastor Luiz Zanoni. Pai do senhor Kleber. Paz, senhor. Pai do senhor, os companheiros aqui da bancada. A verdade, Kleber, é que o que moveu ele foi a fé. Ele tinha isso com ele, né? Se ele clamasse
ao Senhor, e o Senhor, pela fé, ele sabia que ia ser respondido. Interessante que todos os milagres de Jesus, quando ele fazia, o que ele falava? Vai, e a tua fé te salvou. Né? Então tudo é pela fé. Né? E hoje nós temos uma arma poderosa que o Senhor deixou para nós, né? Que é o clamor pelo sangue de Jesus. Né? Você não pode clamar pelo sangue de Jesus de qualquer maneira. Você tem que estar na posição, você tem que buscar, você tem que estar em comunhão. É muito fácil você clamar automaticamente, mas não é assim. Para você alcançar, né, o que você está almejando, você tem que ter fé, e é pela fé que você vai alcançar. Né? O clamor é tudo que nós temos. Ele abre esse acesso direto ao Pai, através do Filho, pelo sangue do Filho, que é vida. Quando você clama, você tem essa certeza que você vai ter acesso ao Pai. Você tem esse direito que o Senhor te deu para você clamar e ele ouvir e ele te responder, como foi feito com Bartimeu. Ele clamou, filho de Davi. Né? Ele foi no profético, né? Ele foi naquele que tudo pode. E pela fé, o Senhor deu a bênção a ele, né? Então, nós hoje temos que ter essa consciência, né? Que tudo é pela fé que nós vamos conseguir. E deixa eu chamar aqui o pastor Mauro Brito, para a gente avançar um pouquinho mais aqui no texto. Em Mateus 11, verso 20 em diante, o Senhor fala de Cafarnaum. O Senhor fala assim, Mateus 11, 20, você que tem em casa, pode abrir sua Bíblia também. Ele fala assim, então começou ele quem? Jesus, a lançar em rosto, na minha Bíblia aqui no original, usa até uma palavra mais forte, né? Ele usa uma palavra aqui que é increpar, mas depois a gente fala sobre isso. Lançar em rosto as cidades onde se operou a maior parte dos seus prodígios, milagres. O não se haver arrependido, dizendo, ai de ti Corazim, ai de ti Betsaida, porque se em Tiro e Sidom fossem feitos os prodígios que em vós se fizeram, há muito que se teriam arrependido com pano de saco, grosseiro e com cinza. Por isso, eu vos digo, Jesus está falando, hein? Que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum, verso 23, que te ergues até o céu, serás abatida até o mais profundo abismo. Em algumas versões diz a palavra inferno. Porque se em Sodoma tivessem sido feitos os prodígios que em ti se operaram, teria Sodoma e Gomorra, ela permanecido até hoje. Porém, eu vos digo que haverá menos rigor para os de Sodoma no dia do juízo que para ti. Pesou a mão, hein? Pesou a mão. Verdade. Porque não houve arrependimento. Porque achavam que aquilo ali era, como diz o pastor Daniel, era um ritual, era algo comum, banal, né? E não. E muitas pessoas hoje em dia, Cafarnaum era uma cidade próspera, mas não deu crédito à palavra do ungido de Deus. O povo era incrédulo. Para quem vai em Jerusalém hoje, em Israel, quando você passa indo para o Monte Hermon, você passa por Cafarnaum. Aí você olha ali, você só vê ruínas, é um sítio arqueológico agora. Só vê ruínas. O senhor falou, vai acabar isso. E acabou mesmo, até hoje, 2024, Cafarnaum não conseguiu se reerguer. É um monte de pedra preta, porque é pedra vulcânica, né? E interessante quando você pergunta ao guia, que está levando ali o pessoal, né, os irmãos, para conhecer, aquela curiosidade de brasileiro, né? Por que tá assim? Por que houve isso aí? É uma pergunta aparentemente boba, mas para provocar a resposta do guia. E ele respondeu, isso é maldição. O próprio povo que mora lá de Israel, o guia que não é cristão, sabe disso. Sabe disso. Quer dizer, aconteceu alguma coisa aí, né? Nas palavras dele, traduzindo pro popular aqui. E aconteceu mesmo.
Porque quando você não crê no Senhor, não dá crédito à palavra do Senhor, ao profético, a tendência é que a sua vida virá ruína. Paz, senhor pastor. A paz do Senhor, irmãos. Isso é o profético, né? É aquilo que o Senhor, ele já tem estabelecido na sua palavra. Né? Todo projeto de salvação do Senhor, ele está estabelecido por Deus desde o princípio. Então, como nós estávamos conversando aqui em off, que o Kleber falando sobre Deus é aquele que olha para trás e não vê o fim. É o passado infinito. E olha para frente também não vê fim. Futuro infinito. Né? O futuro infinito. Isso estabelece aquilo que o Senhor ele tem para a vida do homem em relação à sua salvação, a eternidade. Deus tem eternidade para nos dar. Mas essa eternidade nós só vamos alcançar se nós alcançarmos o mistério, né? E o mistério, ele vem sendo revelado, né, pelo Espírito Santo através da profecia que está na Bíblia. Né? A palavra do Senhor nos mostra a sua profecia. Né? E quando nós começamos a olhar apenas para aquilo que é letra, nós vamos ser incluídos na profecia que diz que a letra mata, mas é o Espírito que vivifica. Né? Então, eu não digo nem muitas pessoas, mas o cristianismo, né, que foi, né, guiado pela filosofia do homem, ele vai para aquilo que é material, aquilo que é para esta vida, aquilo que o homem vê, aquilo que está patente aos olhos de todos. Né? Ele não transcende. Né? Então, quando o homem não transcende, ele começa a olhar para Jesus como o filho do carpinteiro, ele olha para Jesus como aquele que foi à cruz, né? Ele começa a fazer relações, né, de Jesus com Maria sendo a sua mãe, e vai continuar sendo a mãe, e ele vai mais adiante, ele diz que é a mãe de Deus. Sim, né? Completamente equivocado. Justamente porque ele olha de uma forma lógica, né? De uma forma que 1 mais 1, então é 2. Mas isso é aqui, né? Nós vemos que alguns cientistas começam a dizer que 1 mais 1 não é bem 2, né? Isso aí fica para a questão da ciência, mas se o homem começa a olhar a Bíblia e olhar para a palavra dessa forma, ele vai chegar na incredulidade. Se o homem começar, e como aconteceu no cristianismo no passado, e até hoje é dessa forma, né? Colocar aquilo que é filosófico acima daquilo que é profético, né? Dando uma ênfase maior naquilo que é filosofia e deixando o profético de lado, ele vai chegar exatamente na mesma condição que o pastor Daniel, o povo Cafarnaum, e o pastor Daniel colocou para nós. Não haverá muitas maravilhas, e é por isso que Israel passou 400 anos sem profeta. Né? As maravilhas estavam fora. O Senhor, ele ama aquele que crê. Né? Porque aquele que crê dá crédito. Né? Como dizia Isaías, quem dará crédito à nossa pregação? Quem dará crédito à nossa pregação? Só aquele que crê que dá crédito à pregação do Senhor. Só aquele que crê que dá crédito a Jesus como seu Salvador, aquele que morreu, mas ressuscitou para dar vida eterna. Só quem crê. Né? Então, e aí, a partir disso, o Senhor começa a operar maravilhas. E maravilha é uma palavra muito interessante, porque maravilha expressa tudo aquilo que o homem não consegue explicar, não consegue resolver. É aquilo que simplesmente... Por meio da ciência. Né? Pela ciência não tem como explicar, não tem como o homem explicar
o surgimento do universo, né? Não tem como explicar a cura de uma doença que era incurável, a ressurreição das pessoas é algo que é maravilhoso. Então, quando nós falamos isso é maravilhoso, é algo muito profundo dizer isso é maravilhoso, né? Deus opera maravilhas, é muito profundo. Somente através da fé nós vamos alcançar isso, né? Isso me fez lembrar aqui em Lucas 11, 27 e 28, quando Jesus estava falando da multidão, uma mulher quis até, eu até entendi, ela quis até falar bem do Senhor, ela quis até prestar uma homenagem ao Senhor, falou assim, olha, bem-aventurado o ventre que te trouxe, que te concebeu, e os seios em que tu mamastes. Está lá em Lucas 11, 27 e 28. O Senhor falou, não. Antes disso, bem-aventurado, feliz, são aqueles que ouvem a minha palavra e as praticam, ou seja, que creem, que põem em prática. Não apenas. Ela quis até, não, olha que coisa maravilhosa. Calma. Quer ver maravilha? Então, ouve o que o Senhor está falando, ouve a palavra e põe em prática, você vai ver o que é maravilha. Exatamente. Né? E o pastor Daniel está me mostrando aqui em off sobre Nazaré. Cidade de Nazaré. Jesus também não pôde fazer muitos milagres ali. Eu até abri. Esse texto ele se passa em Nazaré. Em Nazaré. Diz assim, Marcos 6, versos 5 e 6. Diz assim: e não podia fazer ali obras maravilhosas, aonde? Em Nazaré, somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhe as mãos. No verso 6. E estava admirado. Olha só, Jesus ficou admirado. Isso é muita coisa. E Jesus, então, ele estava admirado da incredulidade deles, da falta de fé ali em Nazaré. No verso 4, voltando um pouquinho, retrocedendo um pouquinho, diz assim: Jesus falou, não há profeta sem honra senão na sua terra, entre os seus parentes, na sua casa. Traduzindo para um provérbio muito brasileiro e popular, que fala que, abre aspas, santo de casa não faz milagre, né? Não é assim que o brasileiro fala? Então, é uma vertente desse versículo bíblico que fala de Jesus falando, não há profeta sem honra senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Não é assim com você que está em casa? Olha, o Senhor falou comigo. Mas eu sei quem você é. Não é assim? Vem cá, mas eu falo, você não vai ver, você briga comigo. É mais difícil, não é? Mas, enfim, é isso que o Senhor está falando. A incredulidade limita o agir de Deus na sua vida. Isso mesmo. Então, temos que ter cuidado. Pastor Guilherme está rindo aqui, mas é exatamente isso. Pastor Marcelo. É exatamente isso. Pastor Guilherme, a cidade de Cafarnaum, ela foi destruída por um terremoto. O que eu vou falar aqui é histórico, está na história. Qualquer pessoa pode dar um Google aí rapidinho e ver se é isso que eu estou falando mesmo. Ela foi destruída por um terremoto no ano, olha que coincidência, no ano de 666. Foi destruída no ano, um terremoto destruiu Cafarnaum, que até hoje virou um sítio arqueológico, só tem ruína, totalmente desabitada. Ali morava Pedro. ali o Senhor furou a sogra de Pedro, fez milagres. Olha que coisa terrível. E a gente volta um pouquinho agora para o Bartimeu, ou seja, Bartimeu conseguiu atrair a atenção de Deus pela fé. Pela fé, ele conseguiu atrair a atenção do Senhor Jesus pela fé, porque Jesus é Deus. Então ele clamou. Quando você clama, você atrai a atenção de Deus para você. Clama pelo sangue de Jesus, você vai atrair a atenção de Deus. Meu Deus do céu, é difícil entender isso, pastor Guilherme. Paz, Senhor. Pai do Senhor Kleber, Pai do Senhor, os pastores da bancada, os irmãos que estão conosco. A Bíblia diz, Kleber, que se nós buscarmos Jesus para essa vida, somos mais miseráveis das criaturas. Nós somos os mais miseráveis dos homens, das criaturas, né? E é interessante isso daí e o texto que o pastor Daniel trouxe, porque a palavra do Senhor, em tudo que ela nos proporciona de entendimento, não só o entendimento da letra, mas aquilo que vivifica através do Espírito,
a palavra ela é de uma riqueza inigualável. E a principal, para mim, ponto-chave desse texto que o pastor Daniel trouxe é acerca daquilo que é um Jesus terreno, em que as pessoas olhavam com esse olhar para Jesus. E isso gerou no coração das pessoas incredulidade. E nós estamos vendo isso no final dos tempos, nos nossos dias, em que lá na frente Jesus virou e falou assim: haverá fé na terra no dia que viu o Filho do Homem, né? Então as pessoas vivem um cristianismo material, um cristianismo palpável, e isso entra para a história. Isso não faz vermos transformação de vida, porque virou algo rotineiro, né? Então é isso que nos traz uma certa até tristeza de falarmos, né? Porque nós temos tido experiências maravilhosas e vivermos até aquilo que é profético na nossa vida. Você estava falando de Cafarnaum, depois você falou de Nazaré, e eu tinha anotado aqui, o senhor até me chamou a atenção acerca disso daí. Eu queria até colocar que eu li uma vez, eu não lembro, não vou lembrar, tem muito tempo, e eu costumo ler algumas coisas e anotar na margem da Bíblia. Aí você falou de Cafarnaum, eu falei assim: opa, peraí, isso aí me acendeu um sinal assim, eu tenho que falar. Eu anotei uma certa vez acerca daquilo que foi profético na vida de Jesus. Jesus nasceu em Belém, cresceu em Nazaré, e o seu ministério foi baseado em Cafarnaum. Belém significa a casa do pão. Nazaré é aquele que é guardado ou protegido, né? E Cafarnaum, você já falou, o lugar, né, a vila de conforto, de compaixão, de consolo. Então, tudo de Jesus, até onde ele andou nessa terra, é profético. Quando Jesus nasce, a nossa alma, nasce na nossa alma, ela é saciada porque ele é o pão da vida. Ele veio de Belém, a casa do pão, né? E ela é sustentada pelo pão da vida. Jesus é a nossa proteção, ou seja, nós estamos guardados, escondidos nele. Foi quando ele ficou o crescimento dele, ele ficou escondido dos 12 aos 30 anos em Nazaré. Verdade. Né, que ele foi. E o nosso descanso, o nosso lugar de conforto é no Senhor. Então, o nosso entendimento, e o pastor Daniel, os demais pastores falaram com muita propriedade, o nosso entendimento é Jesus e a ação de Jesus é muito mais do que aquilo que nós precisamos para essa vida. É muito mais. E aí entra um outro ponto em que nós precisamos valorizar e entender: quem crê não se apresse. Às vezes a gente crê na operação, a gente entende aquilo que Jesus está fazendo, mas a gente quer as coisas no nosso tempo e na nossa hora. A gente quer para ontem. Para ontem. E não é assim, né? Não é assim. Tem um contraponto aí da Pois não, pastor. Cafarnaum e Nazaré, né? Cafarnaum foi a cidade que Jesus fez muitos milagres e mesmo assim eles não creram. E Nazaré? Nazaré, pela incredulidade, Jesus não fez muitos milagres, né? Então você tem os dois lados, os dois perigos, né? Você vê muito milagre e continuar com o coração com a dura cerviz. Agora, Agora, a sua incredulidade ser tal de nem deixar Jesus fazer alguma coisa. Então, você falou Cafarnaum, né? Não foi Nazaré, mas mesmo assim tem os dois perigos, né? Tanto de Cafarnaum quanto Nazaré. quanto de Nazaré. E aí eu lembrei de Nínive. Mas tem tudo a ver, Nínive. Nínive Se arrependeu. Ou seja, aqueles que eram que tinham convívio. Aquela geração. Então, olha o contraponto. Jonas não gostou, não. Mas olha o contraponto. Aqueles que as pessoas não davam nada. Não, isso aí não vai vir nada aí, não. Aí Nínive se arrependeu naquela época. E aí Cafarnaum, onde o Senhor operou grandes milagres, nada, porque as pessoas deixaram cair na rotina, né? E Nazaré, onde ele viveu ali, né? Esse, né, Jesus de Nazaré, ele levava até esse sobrenome, né? Jesus de Nazaré também. Pois não, passou. Fala do microfone, por favor. E o interessante, só para complementar isso que vocês estão falando,
é que Oséias deixa bem claro isso, né? Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Então é importante ato e processo, é dar continuidade, é buscar sempre, é aperfeiçoar sempre, é orar sempre. Foi aquilo que o pastor Zanoni falou, o meio de graça, são os recursos, a nossa batalha é espiritual, não é para essa vida. Então, quanto mais a gente ora, quanto mais a gente madruga, quanto mais a gente busca, mais nós entendemos além daquilo que está no nosso alcance. Isso é viver Jesus não só para essa vida. Isso é o que o pastor Gileti sempre fala. É revelação profética e mistério. É isso, é você buscar ao Senhor. Como é que você vai conhecer o Senhor? Lendo a palavra de Deus, porque a palavra testifica o Senhor. O Senhor falou isso. Ó, leia a palavra, porque ela de mim testifica. Então, você vai conhecer mais o Senhor. Conhecendo mais, se aproximando mais dele, né? Conhecendo e prosseguindo conhecer, você vai ver maravilhas. A sua fé, ela será multiplicada. Hein? Multiplica por 100, por 1000, por 3000. Aí você vai ver maravilhas acontecendo na sua família, na sua vida. Deixa eu chamar aqui o pastor Marcelo Simões também, às 7h08. Pastor, Jesus, ali com Bartimeu, Jesus não queria dar apenas uma esmola a Bartimeu. Se ele desse uma esmola a ele, ia continuar mendigando ali na beira do caminho. Não ia mudar nada. Nada. Mas o Senhor, ele queria dar dignidade a Bartimeu. Ele queria mudar a vida dele. Bartimeu estava acostumado a receber resto, sobra. Não é? Daí, sobrou aqui. Mas Jesus ele queria abençoar Bartimeu de uma maneira sobrenatural. Queria mudar a vida dele. Assim como ele quer mudar a sua vida. Você que tá vendo a programação da TV Manaim, da Rádio Manaim. Ele quer mudar a sua vida. Jesus não tem uma esmola para você, não. Ele tem vida eterna. Ele tem bênçãos, maravilhas para você. Assim como ele fez com Bartimeu, assim como ele fez comigo, assim como ele faz com todo mundo que queira ser abençoado. Ou seja, Davi falou isso, né? Senhor, unge da minha cabeça, o meu cálice transborda. O Senhor quer que seu cálice seja transbordante a cada dia. Paz, Senhor pastor Marcelo Simões. Paz do Senhor Clébio, os companheiros de bancada, os que conosco permanecem depois da madrugada, no pós-madrugada. Isso, é verdade. Clébio, eu vou tentar expressar tudo que eu aprendi aqui nessa manhã. A gente sabe, foi dito pelo pastor Mauro, que a salvação é profética. Bom, se a salvação é profética, todos afirmaram que nós temos que estar dentro de um tempo profético. E ficou muito bem esclarecido a relação conhecimento e fé. Não pode haver e não há como nós chegarmos a esse ponto de discutirmos isso, que uma coisa pode misturar com a outra, porque está escrito na palavra que não há como, né? Gálatas, capítulo 5, verso 17, porque a carne cobiça contra o espírito contra a carne, e isto opõe-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Bom, a manifestação da carne, então, ou seja, a manifestação da minha razão, são toda a expressão do meu conhecimento. Então, não é este o filho do carpinteiro? Não são estes os irmãos, tal. Então, foi a manifestação da razão. Aí, o que aconteceu? Jesus ali não operou tantos milagres. Ele operou milagre na vida de quem ali? Em toda a palavra dos que creram. Aí entra a questão. Eu também creio, por que eu não recebo? Como disse o pai do lunático, né? Tudo é possível que creia. Ele falou assim, ajuda-me na minha incredulidade. Ou seja, ele cria, mas a forma como ele cria, não era suficiente para que houvesse a manifestação. Então vem aqui a pergunta aos que estão conosco. O que está acontecendo na sua vida que a maravilha, aquilo que é impossível, como o pastor Mauro falou, ao homem fazer, não acontece? Você não está crendo o suficiente. Tá, e como é que eu faço para crer o suficiente? Primeira coisa, você tem que entender aquele diagramazinho que nós temos, muito, mas muito importante na nossa caminhada, que é a salvação profética. A salvação profética
ela é dividida em duas etapas, ato e processo. E Deus dividiu o ato junto com o filho dele, porque os dois são um. Então Deus elege o homem e Jesus chama. Aí você compreendeu o ato. No chamado você tomou ciência dessa eleição. No chamado você tomou ciência dessa eleição. Aí o que acontece? Você aceitou, você vai passar para a nova etapa da salvação profética, que é o processo. Aí eu quero entrar aqui em Gálatas capítulo 5, verso 22. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Bom, o que é fruto do Espírito? É a ação do Espírito Santo na nossa vida. Processo é você deixar o Espírito Santo direcionar a sua vida, agir na sua vida. Todos os frutos do Espírito aqui descritos, exceto a fé, são para a nossa convivência neste mundo. Não segundo a lei, mas segundo uma justa operação do Espírito Santo na nossa vida. Então, o amor não é o amor carnal. Não é o amor de pai para filho, de filho para pai, de pai para mãe, né? Esse amor é o amor de Deus pelo qual você, eu, cada um de nós somos salvos. E a expressão desse amor, está descrita na palavra, é de tal maneira. É o amor ahavá. Isso é com É você, o amor glória a Deus. que não tem limite. É o amor que não tem limite, é o amor incondicional. Isso, é esse amor que você tem que sentir. Entendeu? O amor de Deus. Aí, gozo não é alegria de uma dosagem química, passageira, momentânea. É um gozo aonde em meio às lutas, tribulações, você tem alegria, tem o gozo, porque você tem a certeza da vitória. No mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Por quê? Porque você é templo do Espírito Santo, Jesus está te conduzindo e você vai ser vencido. É o Espírito Santo de Deus que te conduz. É o Espírito Santo. Paz. Jesus é o príncipe da paz. Então, ele vive na sua vida. Longanimidade. Você é longânimo. Você não é uma pessoa que age de maneira irracional. Você vai dentro daquilo que o Espírito Santo está operando na sua vida. Benignidade. Você pratica a obra de Deus. Sabe o que é praticar a obra de Deus? É amar como ele te amou. Foi o único mandamento do Novo Testamento, o único, que vos ameis como eu vos amei a vós. Que amar o próximo como a ti mesmo é lei. Agora, amar o próximo como Jesus te amou é você amar a pessoa estando ela no erro. Ela te ofendeu, ela te feriu, ela te magoou, ela fez tudo de ruim, mas você está orando por ela, está amando, está fazendo com que ela tenha uma experiência como você teve, que você não era digno, mas o Senhor está te dando. Bondade, é ser bom, né? Fazer aquilo que é agradável. Fé, aí entra fé. Fé é um dom de Deus. Fé é um dom de Deus. E esse fruto do Espírito é o único que foi descrito na palavra que agrada a Deus. Por quê? Porque esse fruto do Espírito, chamado fé, é uma operação do Espírito Santo na sua vida para que você não creia naquilo que é visível, mas naquilo que é invisível. Aí você pega a definição, você podia olhar para mim, para não ter que ficar procurando aqui, Hebreus 11, 1, definição de fé. Olha o que diz a definição de fé. Isso é a definição da palavra, mas isso é uma justa operação do Espírito Santo na sua vida. Fé, firme fundamento, né? É o firme fundamento. Diz assim, Hebreus 11, 1. 11, 1, tá aqui. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Onde é que está a nossa esperança? Nossa esperança está na palavra. Quem é a palavra? Jesus. Então, a fé é a sua firmeza naquele que pode todas as coisas, o Deus do impossível. E a prova do que não se vê, ou seja, não está dentro da nossa criação. É o que nós temos aprendido a diferença, né? Aquilo que está na obra criadora e aquilo que está na obra redentora. Não é a quarta medida.
mas é a medida de Deus, a quinta medida. Então essa fé que foi debatida aqui é você deixar o Espírito Santo operar na sua vida de maneira que aquilo que aos teus olhos é impossível, para Deus é possível. Quando você faz isso, então, Kleber, você vive aquilo que você me perguntou. É necessário que nós venhamos a entender esse diagrama da salvação profética. Você já foi eleito, você já aceitou Jesus, então você está dentro do próximo passo, que é o processo, é viver essa última hora. E eu vou falar uma coisa aqui que... Por que o Senhor mostrou nessa última hora? Nós, como lema do ano, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Por quê? Porque está sendo o momento mais difícil para as nossas vidas com relação ao que o mundo está se movimentando. Nós estamos partindo para arrebatamento e o mundo está partindo para o ecumenismo. Então você vai ouvir o quê? As razões do ecumenismo, ou você vai ouvir as revelações do Espírito Santo para te fazer saltar para a vida eterna? São opções que as pessoas têm que fazer. São escolhas. São escolhas a cada instante. Quando você levanta, como nós levantamos hoje para estarmos aqui, nós levantamos para glorificarmos o nome do Senhor. É uma escolha. É uma escolha. Ó. Eu acordei porque o Senhor me sustentou. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou amaldiçoar nos meus atos ou eu vou glorificá-lo? Então eu vou glorificá-lo. De que maneira? Pela fé. Porque vai haver na minha vida, na nossa vida, uma justa operação do Espírito Santo para que nós vivamos não segundo o nosso conhecimento, a nossa razão, mas segundo aquilo que o Espírito Santo tem revelado para essa última hora. E Gálatas, aqui do jeito que eu já li aqui, ele diz assim: mas se sois guiados pelo Espírito Santo, 5,18, não estais debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, as quais são. Aí vem todas as manifestações da razão humana nessa última hora. E você precisa entender isso. A obra do Espírito são as manifestações do Espírito Santo na sua vida, diante da circunstância que você vive nesse mundo que está debaixo de uma grande nuvem negra, cumprindo o que para ele está determinado. Agora, para você, Deus separou o Espírito Santo para te revelar os mistérios. E aonde esse mistério está sendo revelado? É no corpo, meu irmão. Aonde Jesus é o cabeça e a igreja, corpo de Cristo. Então, assim, vai para a igreja. Ouve, nas primeiras horas do dia, a palavra. Meio-dia, nós estamos tendo culto. Vai ouvir, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. O Espírito Santo quer usar a sua vida, quer manifestar esse amor na sua vida e quer dar a você a paz que o mundo não pode te dar. E vai chegar o dia em que você vai procurar, você que eu falo, a pessoa que fica, não estou falando exatamente você, mas em que irão procurar a palavra e não vão encontrar. Procurei-o e não achei. É o que diz Cantares Salomão. 7h20, a reta final aqui do nosso pós-madrugada. O pastor Mauro vai estar orando, por favor, e todos os pastores, por gentileza, impor as mãos. Mas antes, a pergunta que não quer calar: o que queres que eu te faça? É o que o Senhor perguntou a Bartimeu. E Bartimeu estava pedindo esmolas. Mas quando ele ouviu que era Jesus, o Filho de Deus, e perguntou diretamente a ele: o que queres que eu te faça? O pedido dele mudou. Ele que estava pedindo esmola, ele falou: Senhor, eu quero é ver. E nessa hora, é a mesma pergunta que o Senhor faz a você: o que queres que ele te faça? Eu não, mas ele te faça. Nessa manhã. Você quer ver também? Então, feche seus olhos. Nós vamos orar agora por você, porque o Senhor quer te abençoar. A vida de Bartimeu foi mudada a partir daquele momento. Depois daquele dia, ele passou a ter uma nova vida, novos planos, passou a enxergar, passou a ver. Passou a não viver mais de esmola. É isso que o Senhor quer fazer na sua vida a partir de agora. O que queres que eu te faça? Responda ao Senhor. Feche seus olhos. Vamos orar? É momento de oração. Momento de oração. Senhor Deus, nós clamamos nesta hora pela vida de cada um dos teus servos, das tuas servas.
de todos aqueles, Senhor Deus, que acompanham a programação desta rádio, Tem misericórdia, Senhor. aquilo que é a necessidade de cada um, Opera, Senhor. que tu estejas operando para que haja salvação, renovo, alegria. Senhor, a fé, ela seja renovada na vida dos teus servos. Ó Pai, que tu estejas operando maravilhosamente. Em especial, nós colocamos aqueles que são enfermos, Senhor, o Gustavo, Catielen, Senhor, Tua bênção. recupera ali. A irmã Idete, Senhor Deus, naquela cirurgia. Teu servo, pastor Walter Babo, Senhor Deus, pastor Hernandes, pastor Manuel Bento. Que tu estejas operando grandemente, Senhor Deus, para que haja a cura completa. Essa maravilha, Senhor Deus, aconteça, Senhor Deus. Tu estejas operando na vida deles. Também colocamos diante do teu altar a irmã Marilene, vai passar pela consulta. Tu estejas operando, tu estejas abençoando todos aqueles que estão, Senhor Deus, nesta batalha, deste dia. Tu estejas concedendo grandes vitórias, Senhor. Nós oramos assim, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Muito bem, 7h23. Também peço aos irmãos estejam orando pelo Theo. O Theo é um irmãozinho nosso, né? Lá de Marechal Floriano, Campinho da Serra 1, Campinho da Serra. Ele foi diagnosticado com leucemia essa semana. Então vamos orar pelo Theo, tá bom? Orar pela vida dele. Orar também pelo pastor Evaldo, lá do Rio de Janeiro, para passar por uma cirurgia hoje ainda. Orar pela vida dele, só dá uma benção. Orar pelo irmão Douglas, aqui de Boa Vista. O pastor até conhece aqui o pastor Daniel. Ele tá com dengue, né? Dengue, não tá brincadeira. Os hospitais aqui em Vitória estão cheios, abarrotados de pessoas com dengue, chikungunya, zika. Então, vamos nos cuidar, orar ao Senhor e nos cuidar. Bom, pastor Mauro Brito, obrigado por ter vindo aqui essa semana, pastor. Paz, Senhor. Amém. Sempre uma grata. Ficamos muito gratos também, sempre, quando estamos aqui. Gostaria de mandar um abraço para os irmãos ali da Igreja Jabô, e todos os irmãos que nos conhecem, estão sempre orando por nós. Irmã Fátima vai estar viajando agora para a acessibilidade sozinha, pedir oração, né, para que nós estejamos orando ali pelos irmãos. A todos a paz do Senhor Jesus. E falar nisso, daqui a pouquinho, a partir das 9h, estaremos recebendo aqui o pastor João Carlos Braga, a irmã, também os irmãos ali que vão estar nesse seminário, e falando sobre acessibilidade, sobre o seminário, o que vai acontecer, quais são as aulas, as clínicas, né? Vamos falar sobre isso. Pastor Guilherme Campos, obrigado também, pastor, por ter vindo aqui nessa manhã, sempre nos ajudando, sempre nos socorrendo aqui quando necessário. Paz, Senhor. Eu que agradeço mais uma vez o convite. Kleber, um abraço a todos os irmãos, as igrejas e aqueles que estão conosco. A paz do Senhor. A paz do Senhor. E a irmã que vai estar com a gente, que é a irmã Leonice. Pronto, só para constar direitinho. Então, a irmã Leonice, o pastor João Carlos Braga. A Leonice é que está à frente dessa questão de acessibilidade. Isso, né? Vamos falar um pouquinho sobre ela isso. Ela teve uma reunião em Jaburuna que ela trouxe uma palavra. Foi muito boa, muito proveitosa. Ela é aquela irmã, se eu não me engano, é Janaína também. Que tem o trabalho da orquestra, tudo. Isso, vamos estar aqui falando hoje, daqui a pouquinho, a partir das 9h, não perca. E não perca o seminário também no sábado. Pastor Simões, obrigado por ter vindo aqui também. Um abraço aos irmãos ali de Mata da Serra. Kleber, é uma alegria sempre podermos estar juntos, falando daquilo que alegra a nossa alma, o nosso coração, renova essa alegria que é infinita. Eu quero lembrar aqui que Mata da Serra, a área, estará realizando o Evangelho Sem Fronteira nesse final de semana. Dia 20. Um culto especial, né? Para os jovens estarem ali participando, realizando a obra do Senhor. E a todos, a paz do Senhor Jesus, tanto para a Igreja de Planície da Serra, quanto Mata da Serra e toda a área, os pastores que estão nos ajudando. Amém. Pastor Daniel Monteiro, obrigado, pastor, também pela vinda aqui, pela palavra que o Senhor trouxe nessa manhã, nos fazendo refletir sobre não deixarmos a nossa vida espiritual cair na rotina. Fala, Senhor, pastor. Pai do Senhor Kleber, Pai do Senhor amados, ouvintes, eu que agradeço sempre a oportunidade de estar aqui, glorificando ao Senhor junto com os irmãos. De cada madrugada dessa,
é um seminário, né? Esse pós-madrugada a gente aprende muito, né? A mensagem é curtinha, 5 minutos, a gente tem que condensar, mas quando a gente está aqui entre os irmãos, ouvindo cada um com a sua experiência, com a revelação que o Espírito Santo deu, Maravilhoso, né? isso nos preenche muito. Eu quero deixar meu abraço, né, para os irmãos ali do Polo de Boa Vista, Igreja Boa Vista 3, né? Deixar um abraço para todos lá. Amém, Paz, querido. Paz, Senhor. Deixar aqui um abraço à irmã Luciana Sampaio, que está em Jatiuca, Maceió, Alagoas. Ela disse: Cleber, hoje é meu aniversário. Parabéns, irmã Luciana Sampaio. Deus te abençoe. Ela disse assim: estou aqui me deleitando nesse pós-madrugada, como o pastor Daniel falou, que tem sido um aprendizado e fruto de muita experiência. Obrigado, irmã, que Deus te abençoe, viu? Também um abraço ao nosso irmão Oscar, lá de Buenos Aires, na Argentina. Também falando aqui, Cleber: bem-aventurados que não viram e creram, é viver o profético. É isso mesmo, bem colocado. Um abraço aos irmãos aí, nossos irmãos argentinos, né, acompanhando aqui a nossa programação. Pastor Luiz Zanoni, com Z. Isso aí. Senhor, pastor, obrigado por ter vindo aqui. Pastor Kleber, é sempre muito bom estar aqui na Rádio Manaim, né? E cada madrugada a gente aprende mais os mistérios do Senhor, né? Isso é importante para nós e para aqueles que estão nos ouvindo também, né? E passa a conhecer mais a palavra, né? Eu quero deixar um abraço aqui na igreja de Glória 3, ainda que eu estou pastor lá também, e da Toca. E lembrar os nossos irmãos que esse sábado agora vamos fazer um culto de batismo, né? Vamos batizar as 2 igrejas, nós vamos estar ali no Manaim de Jaburuna, né? Fazendo esse culto de batismo. E todos estão convidados a participar, né, desse batismo. E quero deixar aqui a todos a paz do Senhor Jesus. Amém, querido. Deixa um abraço aqui à nossa irmã Suzana Soares, lá de Afogados, em Recife. Ela disse assim: Cleber, eu estou aqui no Manaim de Pernambuco desde ontem, preparando aqui o Manaim para o seminário. Então, um abraço aos irmãos da Suzana e aos irmãos que estão nos Manaíns em todo o Paraíso, né, pastor? A Vitória de Santo Antão lá. E a Vitória de Santo Antão. Pastor conhece tudo. 30 segundos para a gente finalizar, então é tempo suficiente para dizer que você vai ficar na TV Manaim, você vai ficar com a programação da TV Manaim e nós vamos ficar aqui com a programação da Rádio Manaim. Lembrando que 9 horas, aquele encontro maravilhoso com a irmã Leonice, com o pastor João Carlos Braga, a gente falar sobre acessibilidade, sobre o seminário do próximo sábado. A paz do Senhor.